Imagine uma cidade magnífica onde não há ordens de um superior, mas todos sabem exatamente o que fazer. Construções surgem com precisão milimétrica. O alimento é fabricado artesanalmente e a arquitetura é tão eficiente que até os engenheiros humanos tentam copiá-la. Agora, esqueça os arranha-céus e os prédios de concreto. Esta cidade tem menos de 1 metro quadrado e vive pulsando, escondida entre flores ou rachaduras de muros. Estamos falando do universo das abelhas, uma sociedade viva que parece pequena demais para ser tão grandiosa. Dentro de uma colmeia, tudo acontece ao mesmo tempo. Há nascimento, dança, troca de informações, vigilância e até a reciclagem de cadáveres. Uma colônia é mais do que um amontoado de insetos voando. Ela é um organismo coletivo que toma decisões, regula o ambiente e sabe como reagir a desastres. E quanto mais investigamos, mais difícil fica acreditar que tudo isso não vem de um computador central, mas de pura biologia. Está preparado para conhecer o cérebro coletivo mais eficiente da natureza? Se você pudesse encolher até o tamanho de uma formiga e entrar numa colmeia, veria uma rotina tão intensa que faria qualquer escritório parecer férias. Dentro da colmeia, ninguém discute tarefas. Cada abelha nasce programada para uma função e muda de profissão conforme envelhece. As mais jovens começam como faxineiras, depois se tornam babás, construtoras, armazenadoras e forrageadoras, até chegar ao cargo de segurança, vigiando a entrada da colmeia. E sim, tem abelha que passa a vida toda limpando. A rainha, ao contrário do que muitos pensam, não dá ordens. Seu trabalho é simples: botar ovos. E ela faz isso com dedicação total. Às vezes, mais de 2.000 ovos por dia. Já os zangões são os mais folgados do sistema. Vivem apenas para acasalar com a rainha. Se a missão der certo, eles morrem logo depois. Caso contrário, são expulsos da colmeia. O curioso é que, mesmo com essa rotina insana e cheia de tarefas diferentes, nenhuma abelha precisa de chefe. A organização nasce de um instinto coletivo, como se todas tivessem acesso ao mesmo plano secreto, e cada uma dança conforme a música, em um ritmo perfeito, na luta pela sobrevivência. Agora, segura essa. As abelhas dançam para se comunicar, e não é metáfora. Quando uma forrageadora encontra uma boa fonte de néctar, ela volta para a colmeia e começa a girar em círculos. Depois, se move em linha reta, num ângulo exato. Isso é a dança do 8, um verdadeiro código de voo. A direção da linha mostra para onde ir, e o tempo da dança revela a distância. O mais incrível é que outras abelhas entendem esse mapa dançante perfeitamente. Elas observam, memorizam o trajeto e decolam como se tivessem recebido as coordenadas por GPS. Nenhuma fala, nenhuma tela, só corpo e movimento. E tudo isso acontece no escuro da colmeia, onde a vibração e o cheiro guiam o entendimento. A comunicação das abelhas é algo que faria qualquer aplicativo de mensagens parecer gaguejando. Se você pudesse acompanhar o nascimento de uma abelha em tempo real, veria algo digno de um documentário de ficção científica. Tudo começa com um ovo, depositado pela rainha em uma célula de cera. Depois de 3 dias, esse ovo se transforma em uma larva, um pequeno ser branco e enrolado, sem asas, olhos ou pernas. É aqui que o destino começa a se moldar. A maioria das larvas é alimentada com uma pasta de mel e pólen, chamada pão de abelha, mas algumas, escolhidas a dedo pelas operárias, recebem algo especial: a geleia real. Essa substância é mais do que um alimento. Ela é um gatilho biológico. A larva que se alimenta exclusivamente de geleia real cresce mais rápido, fica maior e desenvolve ovários funcionais. Em pouco tempo, forma uma pupa, entra em metamorfose
e sai da cela como uma rainha, com corpo alongado, asas mais potentes e pronta para comandar a reprodução da colmeia. Todas as outras viram operárias ou zangões. É como se a alimentação tivesse o poder de reescrever o DNA comportamental da abelha. E o mais surpreendente, se a colmeia precisar de uma nova rainha, as operárias podem criar uma a qualquer momento, apenas mudando a dieta de uma larva. Um conto de fadas biológico com um final controlado pela cozinha da colmeia. A cena é clássica. Alguém leva uma picada de abelha, grita, pula e sai procurando gelo, com a mão inchando. Mas o que parece um simples ferrão escondido no rabo da abelha, na verdade, é uma das armas químicas mais eficientes da natureza. Primeiro, o ferrão não é liso. Ele tem ganchos microscópicos que se prendem na pele de animais grandes, como nós. Uma vez enfiado, ele fica travado. E quando a abelha tenta escapar, o ferrão puxa junto parte do seu abdômen, músculos e sistema digestivo. A abelha morre em minutos. É uma defesa kamikaze, a última cartada para proteger a colmeia. Mas o drama não acaba aí. Junto com o ferrão, o corpo libera veneno em doses controladas, graças a um pequeno conjunto de músculos que continua funcionando mesmo fora da abelha. O ingrediente principal desse coquetel é a melina, uma proteína que se conecta às nossas células e começa a destruí-las, abrindo caminho para outras substâncias inflamatórias. O resultado é dor, inchaço quase imediato e aquela sensação de que a pele pegou fogo. E, se isso não bastasse, o veneno também carrega um cheiro que avisa outras abelhas. Inimigo detectado aqui. Ou seja, se você não sair de perto, vem mais ataque. Enquanto voam de flor em flor, atrás de néctar, as abelhas estão realizando uma das tarefas mais vitais do planeta, e a maioria das pessoas nem percebe. Cada vez que uma abelha pousa numa flor, ela acaba se cobrindo de grãos de pólen que grudam em seu corpo peludo. Ao visitar a próxima flor, parte desse pólen é transferida para os órgãos reprodutivos da planta. Esse processo, chamado polinização cruzada, é o que permite que a planta produza frutos e sementes. E aqui vai a parte surpreendente. Cerca de 75% das plantas que alimentam os humanos dependem da polinização feita por insetos. E, entre todos eles, as abelhas são as campeãs absolutas. Maçãs, morangos, maracujás, abacates, amêndoas. Tudo isso só chega até sua mesa porque alguma abelha fez o serviço. Elas são literalmente engenheiras da biodiversidade, garantindo que florestas, plantações e jardins continuem vivos. É um trabalho gratuito, silencioso e essencial. E tudo isso é feito por criaturas que ninguém convidou, mas de quem todo mundo depende. Quando alguém fala em abelha, geralmente a imagem que vem à cabeça é a daquela amarelinha com listras pretas e um ferrão pronto para atacar. Mas a verdade é que esse é só um tipo entre milhares. Existem mais de 20.000 espécies de abelhas espalhadas pelo mundo, e a maioria delas é bem diferente do que você imagina. Muitas são solitárias, vivem em buracos no chão ou em galhos ocos e nem sequer têm ferrão. Enquanto a maioria constrói colmeias visíveis em árvores ou beiradas de telhados, algumas preferem a vida discreta, quase secreta. Aqui no Brasil, temos as famosas abelhas sem ferrão, como a jataí, a mandazaia e a uruçu, que produzem um mel supervalorizado e de sabor único. E por falar em mel, ele nunca é igual. O sabor, a cor e até a textura mudam completamente, de acordo com as flores que a abelha visita. O mel de laranjeira é mais claro e cítrico, o de eucalipto é escuro e intenso. Em regiões específicas, há até mel azul, produzido por abelhas que visitam flores exóticas ou se alimentam de plantas com pigmentos incomuns. E mais, o mel feito por abelhas sem ferrão é menos doce,
mais líquido e altamente valorizado por chefes e estudiosos da alimentação. Cada mel carrega o retrato químico e botânico de um pedaço do mundo. É como se a abelha fosse uma tradutora da paisagem. A colmeia parece pacífica por fora, mas experimente invadir. O que acontece lá dentro é mais próximo de um sistema de segurança do que de um simples ninho. Cada colmeia mantém guardas na entrada, abelhas treinadas para farejar qualquer cheiro estranho. Se uma intrusa tentar entrar, seja uma abelha de outra colônia, uma vespa ou até um animal curioso, ela será parada, identificada e, se preciso, atacada antes mesmo de cruzar a porta. E se o invasor conseguir entrar, a colmeia vira um campo de guerra em segundos. As operárias se organizam num ataque coletivo, cercam o inimigo e partem para cima com tudo. Contra vespas, por exemplo, algumas espécies de abelhas têm uma estratégia única. Elas formam uma bola viva ao redor da intrusa e aumentam a temperatura até cozinhá-la, literalmente. É brutal, mas eficiente. E tem mais. Se uma abelha estranha tentar se infiltrar disfarçada, usando feromônios similares, ainda assim será percebida. A colmeia reconhece o próprio cheiro, um código químico exclusivo que funciona como uma identidade coletiva. Quem não tem, não entra vivo. As abelhas vivem poucos dias, nunca descansam e trabalham em sincronia, sem saber quem são, mas sabendo exatamente o que precisam fazer. Arquitetura em abrigo, instinto em organização. Elas não têm espelhos, mas vivem refletindo o que a humanidade parece ter esquecido. Que o todo importa mais do que o ego e que cada pequeno gesto, mesmo invisível, pode sustentar um mundo inteiro. Enquanto corremos atrás de metas, cargos, fama e validação, elas seguem seu ciclo milenar, sem desvio, sem distração. E talvez seja esse o recado mais silencioso da natureza, que a beleza da vida não está nos grandes feitos, mas na constância das pequenas ações, no cuidado com o outro, no papel que cada um tem. Porque no fim, ninguém é grande demais para ser esquecido, nem pequeno demais para ser fundamental. Se até uma abelha, com cérebro minúsculo e asas frágeis, carrega propósito, imagina você. Você que respira, pensa, sente, ama. Você que tem liberdade de escolha, criatividade e voz. Deus não colocou você nesse mundo por acaso. E se uma simples abelha já tem um plano tão complexo, tão perfeito, então pode acreditar. Sua existência também carrega um plano, um motivo, um destino. E talvez, só talvez, você esteja assistindo a este vídeo hoje para lembrar disso. Se você chegou até aqui, deixe seu like e muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.